guardar essa missão do país através dos nossos exemplos. Então, hoje nós vamos buscar entender, no resumo muito rápido, de onde vem, como isso está se dando e quais são as perspectivas. Em verdade, essa ideia que o Brasil poderia ser o centro do mundo nesses termos foi apresentado por Jesus. No capítulo de Mateus 21, versículos de 33 a 43, narra Jesus que houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lugar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe e, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois, enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Disse-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrependerá a vinha a outros lavradores, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que edificastes rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos vossos olhos? E aqui é a parte principal. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que lhe dê frutos. Essa narrativa do Mestre descreve perfeitamente o envio de mensageiros que Jesus fez para preparar-lhe a chegada, o tratamento que nós, humanos, os demos, até que chega Jesus e nós demos o mesmo tratamento. E levamos para fora da vinha e o crucificamos. Diz então o Mestre que Deus, vendo isso, fez com que tirasse o que Humberto de Campos chamou de a árvore do Evangelho e transplantasse para outros povos. Só que, em verdade, nós precisamos entender uma coisa. O fato é que até hoje, 2018 anos depois, nós, seres humanos da Terra, principalmente os cristãos, não entendemos quase nada do que foi a mensagem de Jesus. A mensagem que Jesus trouxe foi tão ampla, tão profunda, que ao invés de tomarmos o Evangelho, a Boa Nova, e trabalharmos essa mensagem, nós preferimos cultuar Jesus. Ou seja, ao invés de percebermos a essência da mensagem, resolvemos cultuar o mensageiro. Enchemos a figura histórica de Jesus de regras, de rituais, de dogmas, de vestimentas. Sacralizamos a imagem do Mestre e deixamos totalmente de lado a sua mensagem. Então, ao invés de buscarmos a essência do que Jesus queria nos apresentar, nós cultuamos a figura. E isso nos distanciou muito do cristianismo em essência. Entra a Idade Média e nós manchamos por 1000 anos as páginas da história com muito sangue. A Terra se distancia ainda mais da mensagem de Jesus. E narra Emmanuel
que nesse período houveram várias tentativas de Jesus para tentar fazer com que houvesse um resgate da mensagem original. Essas tentativas foram geralmente colocadas nas mãos de homens. Homens que poderiam e que muitos deles chegaram muito próximos de fazer esse resgate. Mas quando desencarnaram, a mensagem morreu. Mas outros homens faliram. Narra Emmanuel que entre as tentativas, por exemplo, o Islã, através de Maomé, chega no mundo como uma das tentativas de resgatar a mensagem do cristianismo. Carlos Magno, Jan Hus, Lutero, com o protestantismo, Francisco de Assis, e nenhuma dessas tentativas foram de fato em efeito, porque estavam na mão de homens. Por isso foi necessário então que Jesus fizesse o planejamento de uma nova estratégia, para que a mensagem do Cristo pudesse ser resgatada e reviver-se, era necessário então criar uma nova terra. Começar do zero, fazer com que a estrutura fosse construída da base. Nasce então o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira efetiva. Narra Humberto de Campos que os povos europeus então foram inspirados para ganhar os mares, para que se descobrissem terras novas. Os poderosos holandeses, que eram exemplo de tecnologia para a época, a poderosa armada espanhola, a rainha dos mares, a Inglaterra, o poder da França e até Portugal, que não tinha nenhuma tradição de navegação, foi inspirado ali para que se houvesse uma escola de navegação, para que de uma maneira mais simples, Portugal pudesse entrar nessa corrida. Então, digamos que saíram todas essas grandes potências para descobrir as terras. Foi descoberta a América do Norte e colonizada pela Inglaterra. A Espanha colonizou praticamente todo o lado oeste das Américas. E o Brasil foi colonizado pelo pequeno Portugal. E como se já não bastasse isto, o Brasil traz na sua história a gênese de praticamente tudo que nós vivenciamos hoje. Como, por exemplo, o processo de corrupção nasceu na certidão de nascimento do Brasil. Quando Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei Dom Manuel I para dizer que as terras foram descobertas, ele já aproveitou aquela carta que estava dando notícia para pedir uma ajeitadeira, que o rei pudesse libertar o seu genro que estava preso por ter tentado roubar uma igreja e batido no padre. Ali já começou o processo de corrupção no Brasil. Ali já começou, por exemplo, a roubalheira do patrimônio público. Porque narram os historiadores, de uma maneira figurada, obviamente, que se pilhou tanto ouro do Brasil, levando para a Europa, que se juntasse todo esse ouro, dava para construir uma ponte ligando o Brasil a Portugal. Então não é de hoje que essas coisas acontecem. Mas o Brasil precisava ser colonizado. E foi. Foi dividido em capitanias, que eram faixas de terra onde não se poderia ter comunicação uma com a outra, eram exclusivas, hereditárias. Não se podia fazer escolas, porque você não pode educar a população, porque educando a população fica muito difícil de dominar. Muito diferente dos dias de hoje, né? E para o Brasil também vieram degradados os condenados europeus. Bandidos ou perseguidos eram colocados nos navios e jogados no Brasil para que aqui vivessem. Então essa miscigenação do que poderia haver de pior
começou a formar a população brasileira. Como se não bastasse, buscamos seres humanos na África e trouxemos como escravos. Então, o olhar um pouco superficial faz com que algum desavisado pense: já deu tudo errado de novo. Só que, na verdade, não. Pelo contrário. Ismael, que foi o espírito responsável por fazer essa coordenação, não erraria principalmente porque estava seguindo um roteiro elaborado pelo próprio mestre. Veja bem uma coisa. Se você for pesquisar no mundo, como que foram as colônias que foram colonizadas pela Inglaterra, pela Holanda, pela França, vocês vão ter a noção que aquele mesmo DNA europeu foi imposto, mas de uma maneira muito dolorosa. Essa miscigenação, o que parecia ser bagunça, gerou o coração do povo brasileiro. Um povo que não tem cara. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, cada um tem uma feição diferente. Se você vai na China, chega lá, os chineses têm a mesma cara. Ah, mas é fácil, né? Tudo bem. Se você vai na França, o francês tem a mesma cara. O italiano, o alemão, o dinamarquês. O brasileiro não tem cara. É uma mistura muito grande que nos faz ser esse povo acolhedor. Esse povo que, quando chega um estrangeiro e senta numa mesa, por exemplo, de restaurante, a gente tenta até do nosso modo falar a língua dele, sendo que, do contrário, quando você vai, por exemplo, para Londres, você nunca vai ser um londrino. Se quiser, você fala o inglês. Eles podem até te aceitar conviver no país, mas a classe inglesa é totalmente separada de você. Aqui não. Que nós abraçamos todo mundo, nós recebemos todo mundo, tratamos todo mundo bem. Então foi necessário aquela mistura. Porque como nós não tivemos a colonização como nós gostaríamos, europeia, nós tivemos sim muitos europeus ajudando no crescimento do Brasil. Mas europeus, digamos, falidos. Porque no Brasil reencarnaram nesse período dos últimos 500 anos, depois da descoberta, europeus que faliram gravemente. E que precisavam de uma oportunidade de resgate, como narra Emmanuel, que foi buscado nas esferas mais inferiores de dor e sofrimento, espíritos de ex-cruzados, de ex-padres inquisidores, que já há alguns séculos resgatavam ali a dor que eles empreenderam enquanto vivos. Foram então levados a reencarnar na África e, como os escravos, foram trazidos para ajudar, através do choro, da dor e do sofrimento, na construção nessa nova pátria, enquanto se fazia o resgate de seus débitos. Então nós começamos então a perceber que, embora a pretensão do Brasil ser a pátria do Evangelho, nós, brasileiros, principalmente nós espíritas, temos ainda muita coisa a resolver com o nosso passado. Agora, para que nós aprofundemos mais para entender o porquê disto, continuando no Novo Testamento, nós buscamos o Apocalipse de João, que eu fiz uma referência na palestra anterior, até mesmo porque quando nós falamos de Apocalipse, dá a ideia, dá a entender que é um termo que significa final de tudo, desastre, final dos tempos. E foi um equívoco de tradução, porque o nome não foi traduzido para o português, que na etimologia da palavra que deriva do grego, quer dizer Apocalipse, quer dizer retirar o véu, ou revelação. Então o Apocalipse é a revelação
De tal maneira que fez Emmanuel dizer que ali no Apocalipse de João estão contidos em símbolos todos os acontecimentos, desde Jesus até a entrada da Terra na categoria de um planeta de regeneração. E se está em símbolos, nós precisamos aprofundar. E isso é fundamental quando nós falamos que nós espíritas precisamos sim voltar os olhos para o estudo bíblico. Apoiar o NEP, que a Federação Espírita Brasileira está tentando implantar. De tal forma que nós, sendo Espiritismo a terceira revelação, ninguém consegue vivenciar a terceira revelação se não compreender a segunda, que é Jesus, e principalmente a primeira, que é Moisés. E nós buscamos e encontramos as primeira e segunda revelações na Bíblia, Velho e Novo Testamento. Vamos ver só para perceber a importância. Lá no Apocalipse de João, segundo Chico Xavier, existe uma parte que João fala justamente da construção do Novo Brasil, que é quando ele narra, ou prevê melhor, a formação da Nova Jerusalém, que vai ser formada pelos 12 fundamentos, que simbolicamente quer dizer as 12 tribos de Israel, para a formação da nova humanidade. Então a Nova Jerusalém, segunda revelação, os 12 fundamentos, primeira revelação, a nova humanidade, terceira revelação. Numa frase, nós precisamos compreender as três para que possamos pensar umas realidades que nós precisamos conhecer. E aqui se fala sobre o Brasil segundo traduz o Chico. Eu destaquei aqui uma entrevista muito rara, que com um bom tempo você consegue achar no YouTube. E eu transcrevi a parte que eu acho interessante, que foi uma entrevista que Chico deu em 1992, portanto, 10 anos antes da sua desencarnação, no Grupo Espírita Perseverança, em São Paulo. E lá, Chico diz que fala aos cristãos brasileiros, ele não fala só aos espíritas. Diz o Chico: teremos que no futuro exemplificar até com sacrifício o evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações que agora, no antes, das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis, que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Continua Chico. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade, verdadeira e uma relação à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras, que virão até o coração do nosso país buscando a paz desejada e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que nos tem sido espalhada por todos os recantos do nosso país. O que o Chico fala? Que no futuro, o Brasil deverá receber os filhos fugidos de outras nações pelo medo e o terror das guerras. O Chico houve uma oportunidade de dizer
que o Brasil teria capacidade de abrigar até 200 milhões de habitantes. Praticamente 10 vezes mais do que existe hoje. Agora, quando nós ouvimos que o Brasil abrigará filhos de outras nações fugidos de guerra, começa a acender o sinal amarelo no painel. Até mesmo porque isso já começou. Ano passado nós tivemos a invasão, por assim dizer, do Brasil, de irmãos venezuelanos, fugindo do sistema político da Venezuela, da fome, da perseguição, e entraram em massa no norte do Brasil, nos proporcionando, por assim dizer, uma degustação do que seria o Brasil do futuro, quando recebesse mais imigrantes de fora. E como foi que nós recebemos os venezuelanos? Com a grande hospitalidade brasileira? Com o calor e o amor do brasileiro? Não. Nós os recebemos com alto grau de xenofobia. Casas deles, de abrigos, aliás, foram incendiados, foram agredidos, passaram por tentativas de expulsão. E eu ouvi, e isso foi notícia nacional, a governadora de Roraima, a senhora Sueli Campos, entrando com pedido no Supremo Tribunal Federal para que se fechasse a fronteira entre Venezuela e Brasil, para que não tivesse essa entrada. Então, porém, nós percebemos o quanto nós ainda estamos muito despreparados para isso. E isso foi só o começo. Quando nós buscamos a vasta literatura espírita, nós encontramos espíritos de escola, como o próprio Humberto de Campos, Castro Alves, Bittencourt Sampaio, Rui Barbosa, tudo falando sobre esse mesmo tema. Dizendo que dão conta que o Brasil será o ponto de encontro de diversas nações em momentos de grande sofrimento e medo, causado pelos pavor das guerras, migrarão para o nosso país, tornando o Brasil também o centro geográfico do mundo, ou seja, o coração do mundo. Humberto de Campos diz. O livro Francisco de Assis, pelo Espírito Mirambês, psicografado por João Nunes Maia, só para a gente ter noção, João Nunes Maia foi o médium que recebeu a receita da pomada do vovô Pedro. Eu destaquei um trecho do livro que ele fala justamente disto. Diz ele, o Espírito Miramês, há na pátria brasileira regiões já em preparo sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Esta vastidão de terras desabitadas recolherá à mercê de Deus os desprovidos da pátria, remanescentes da revolução geológica e dos compromissos kármicos, ou seja, fugindo inclusive de terremotos, de vulcões. O medo será o combustível para que eles se refugiem nesse grande lar, que lhes ajudarão a elevar no esplendor do concerto das nações. As suas experiências desses povos se confundirão nas já catalogadas na consciência desse povo brasileiro, ordeiro e benevolente. O que o Espírito Milanês diz? Que sem que nós saibamos, essa vastidão de terras brasileiras, algumas regiões já estão sendo preparadas para receber de futuro esses imigrantes, cujos imigrantes trarão as suas experiências e trarão o seu conhecimento para contribuir no crescimento do Brasil. Imagino eu, Carvalho, por exemplo. Imagina nós recebendo no Nordeste, no sertão do Nordeste brasileiro, onde a aridez ali hoje praticamente não produz nada. Recebendo lá alguns árabes, que vivendo no deserto há séculos, desenvolveram conhecimentos e tecnologias para fazer o deserto produzir, e refugiados no Brasil de guerras, traz esse conhecimento
e auxilia na melhoria. Percebeu? É a nossa comunhão como irmãos. Que na palestra anterior, eu falei dessa integração que os mundos diferentes, os planetas diferentes têm, onde existe intercâmbios de almas a fim de ajudar todos a evoluir. Tanto na deportação, por assim dizer, de espíritos extremamente belicosos e violentos para mundos primitivos, onde lá eles contribuirão com seu conhecimento para a evolução daqueles orbes, como na chegada do Brasil de espíritos mais evoluídos para nos auxiliar. Assim acontece também e há de acontecer com o nosso Brasil. Então, segundo Chico, o Brasil já será o coração do mundo. O coração geográfico no sentido de receber esses povos todos. Porque a pátria do Evangelho, praticamente, nós já somos. Brasil é o maior país católico do mundo. O segundo maior protestante, caminhando para ser o primeiro. Porque com o aumento vertiginoso das denominações evangélicas, que é uma derivação do protestantismo, breve nós passaremos os Estados Unidos, que é hoje o maior país protestante do mundo. E o Brasil é o maior país espírita. Não nos iludamos achando que a pátria do Evangelho seria a pátria do Espiritismo. Não, não. O Evangelho é dos cristãos, independente da denominação. Então, digamos que teoricamente nós já seríamos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas não de fato. Porque de fato nós estamos ainda muito longe. Muito longe porque precisamos trabalhar uma caminhada que é individual, que é de cada um, e que infelizmente a grande maioria das pessoas não estão preocupadas ainda em iniciá-la, a não ser que sejam convidados pela irmã dor, cuja dor já começa a bater às portas das vidas de muita gente, dando aquela sacudida, dizendo o que nós falamos na palestra anterior, da fala de Jesus quando escreveu para a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas que no Apocalipse recebeu uma carta do Mestre, quando ele dizia para que nós fôssemos quentes ou frios, jamais mornos, porque aos mornos, e ele diz de uma maneira muito forte, vomitar-te-ei da minha boca, nos compelindo, por assim dizer, a tomar uma posição, a tomar uma atitude e sair da nossa zona de conforto, de cima do muro. Por isso que, como na palestra anterior, eu falei muito sobre essa crise ideológica que nós passamos, porque segundo Kardec, está em A Gênese, o grande cataclismo que o planeta passará no final dos tempos é o cataclismo de ideias, e que nós já estamos vivendo. E que o Satanás, que João Evangelista disse que ficou retido por 1000 anos, já está solto. Mas não é o capeta, o diabo desenhado, criado pelo catolicismo em 1260, não. É uma turba de espíritos ainda pouco evoluídos, que estão tendo ao mesmo tempo a sua oportunidade de evolução, de crescimento, de reparação, mas que estão auxiliando também nessa identificação de nós mesmos. Porque quando nascem essa tremenda quantidade de ideologias que estão por aí, nós vamos nos identificando. A música, ao meu ver, desceu ao patamar mais baixo de qualidade. Mas ela está assim, para que eu, por exemplo, que achava que tinha um gosto musical muito bom, ao ver uma batida de funk, uma letra pornográfica, me identifique com aquilo e aquilo me mostre que eu não tenho um gosto tão refinado assim. Que quando eu busco, por exemplo, o sertanejo universitário, que de universitário só tem o nome, porque o padrão não chega nem
ao fundamental, eu me identifico. Quando eu vejo as ideologias políticas, sociais, eu vou me tomando posições a favor ou contra e aprendendo que eu sou aquilo. Eu já contei outras vezes aqui um caso que aconteceu, mas que é oportuno nós repetirmos. No final da minha adolescência, e que para provar que não faz muito tempo, eu lembro como se fosse ontem, eu participava de uns trabalhos mediúnicos ali na Casa do Caminho, na Miranda de Carvalho, que era presidida pelo seu Wilson. E nesses trabalhos mediúnicos, ao final, quando o mentor dos trabalhos, o mentor espiritual, permitia, alguma entidade deixava uma mensagem. E nessa noite, ao final dos trabalhos, manifesta um espírito que se identificou como uma freira católica. A mensagem dela como um todo, eu não me lembro muito. Mas a parte que mais me marcou e que eu não esqueço, foi quando ela disse que, a partir daquele momento, e não era um momento aquele dia nem aquele ano, era um momento histórico do planeta, que a partir daquele momento, muitas transformações se operariam na Terra, onde todos os impérios ruiriam, cairiam, a começar pela Santa Amada Igreja Católica. E olha que interessante, algum tempo depois, veio o evangelismo e esvaziou a igreja. Vieram os escândalos de pedofilia, de desvios financeiros, esvaziou a igreja, e o poder da igreja começou a ruir. O muro de Berlim caiu, a União Soviética caiu. A grande bolha imobiliária que dava um poder muito grande econômico para os Estados Unidos estourou. Houve falência de bancos e economia gigantesca ruiu. Vários acontecimentos foram diminuindo as pontas. Porque no planeta de regeneração não pode ter extremos. As pontas têm que se aproximar. E não é por acaso que, voltando para o nosso Brasil, que esse processo de corrupção do nosso país começou uma caminhada sem volta. Porque precisa demolir o império da corrupção para se instalar a pátria do Evangelho. É por isso que todo esse imperialismo político dos coronéis estão ruindo e continuará indefinidamente até acabar. Agora, isso é um processo sem volta. E que nós precisamos tomar as nossas atitudes. Nos adiantar a isto, para que não sejamos nós os sofredores dessa leva. E como que a gente faz isso? Nós encontramos Paulo nos dando a resposta. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 10, quando Paulo diz: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. A caridade. Mas não é essa caridade que a gente é acostumado a fazer e que deveria ser chamado de obrigação social. Aquela caridade que alguém bate à sua porta e você dá o pão seco de ontem, o resto da comida do almoço, a roupa rasgada. Isso não é caridade. Quando Kardec pergunta, e os espíritos explicam, o conhecido BIP de Jesus, que a caridade, segundo entendida pelo mestre, é o B
de benevolência para com todos, o I de indulgência para os defeitos alheios e o P de perdão das ofensas. Então, fazer caridade é começar por aí. Agora, nós precisamos ser bons. E para ser bom, nós precisamos fazer o bem. E isto tem uma definição na doutrina espírita. Se chama trabalho. Então, fazer caridade é trabalhar. Trabalhar fazendo o bem, porque quando eu faço o bem, eu conheço e reconheço no outro os ensinamentos de Jesus. Porque o barco vai singrar em mares turbulentos. Porém, nós não temos muito que preocupar com isso se estivermos fazendo a nossa parte. Outro caso que eu contei aqui também, e que é oportuno repetir, foi de uma manifestação mediúnica do meu pai, ano passado em casa, quando meu pai, desde que ele casou, criou-se o hábito em casa de fazer o culto do Evangelho aos domingos à noite. 8 horas, reunimos os filhos e os pais, e fazemos até hoje o nosso Evangelho. Quem já tem a sua família, casou, reúne na casa da minha mãe e lá nós fazemos. E eu e o meu irmão, juntamente com outras pessoas, de uma certa maneira damos continuidade a uns trabalhos que meu pai iniciou também há mais de 50 anos no sanatório. Só que como o sanatório foi fechado pelo nosso governo federal, como todas as unidades de saúde mental, e isto é ordem da nova psiquiatria, nós continuamos esses trabalhos às segundas, quartas e sextas, às 5h30, lá no albergue. E o coordenador é meu pai. Então, por várias vezes, ele está presente. E numa dessas vezes, alguns dias antes, ele manifesta e pede para que naquele domingo, que cairia na Semana Santa, nós antecipássemos o culto para o sábado. Só falou isso. Ok, papai pediu, a gente faz. Quando aproximou da Semana Santa, minha irmã, que morava na época em Sorriso, chegou em Jataí. O meu irmão mais novo, que mora em Goiânia, que geralmente só vem a Jataí no Carnaval e no Natal, por conta do trabalho dele, liga avisando que viria para o feriado da Semana Santa. Aí eu entendi por que ele pediu para marcar no sábado. Porque ele sabia que todos viriam e que no domingo à noite todo mundo já tinha que retornar, como meu irmão voltar para Goiânia, e não estaria presente. Ele queria todos os filhos. Quando foi sábado, então, por volta de 7h30 da noite, a campainha toca e chega o tio Jadico, desencarnado ontem, que era, à época, o único irmão vivo do meu pai. Ele foi fazer uma visita, porque ele sabia que o culto era domingo, chegou, e nós então pedimos para que ele ficasse para o culto. Deu o horário, fomos para a sala, e lá na casa da minha mãe são 2 salas contíguas, nós ficamos todos lá. E assim que começamos o culto, meu pai manifesta. Ele manifesta e diz da alegria de estar ali, revendo todos os filhos juntos, como há muito tempo ele não via. E ele então começa a narrar da festa espiritual que estava acontecendo naquele momento, e declinou o nome de vários tios meus, irmãos dele, primos, que haviam desencarnado e que estavam ali presente, inclusive a Jussânia, que era a filha desencarnada do meu tio, e eu entendi por que ele chegou. Ele foi levado lá. E ele então começa a dar mensagem, e aí antes de falar ele diz: Simone, para minha cunhada que estava no fundo, o seu irmão está aqui e pede 1 minuto para que ele toque um instrumento. Depois eu fui saber que a minha cunhada, antes de nascer, a mãe dela havia tido um filho
que nasceu e viveu acho que 2 meses e desencarnou. Ninguém sabia desse irmão dela, a não ser ela, obviamente. E talvez o meu irmão, marido dela. Mas nós fizemos o silêncio. Ninguém ouviu nada. Mas um cheiro de flores tomou conta do ambiente que não teve um que não percebeu. Terminado o minuto, ele então começa a falar, a dizer que ele sabe que aquele tipo de manifestação não é indicada para um culto do Evangelho no lar. Mas por ser uma ocasião especial, ele havia pedido a permissão e havia concedido a ele. E ele então começa a dar os recados, chamar a atenção, que é a máxima de todas as vezes que ele manifesta. E a parte principal que eu quero dizer foi quando ele disse, meus filhos, e fez assim, apontando para nós. Muito cuidado com os momentos de ociosidade. Muito cuidado com a mente vazia. Nós estamos enfrentando momentos difíceis e que irão piorar, e só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Anota essa frase. Só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. O bem, a caridade. Porque é para isso que nós estamos aqui, nós espíritas, ex-europeus falidos. E que expulsamos, criamos guerra, dizimamos povos, e que agora precisamos preparar a nossa nação para resgatar isso, recebendo ele de volta. Porque isso será, sim, seu coração do mundo, mas que nós precisamos também ser a pátria do Evangelho. Dá medo? Dá um medinho. Mas quando nós lembramos que essa grande barca está dirigida por Jesus, dá para enfrentar o medo. Porque ninguém foi tão inspirado quanto Israel. Ninguém. Ninguém foi tão poderoso quanto Roma. Ninguém foi tão culta quanto a França e nem tão imperial quanto a Inglaterra. E nenhum país foi tão rico quanto os Estados Unidos. E todos faliram gravemente na missão de receber a árvore do Evangelho. Agora, nas nossas mãos, nós sim estamos trabalhando para tornar o Brasil grande. Mas não um Brasil grande em riqueza e nem em potência, mas um Brasil grande em fraternidade. Grande em coração bom. Esse é o ponto. Isso que vai fazer o Brasil uma grande nação. É uma caminhada difícil, claro. Mas não falta na retaguarda o auxílio da espiritualidade. Por isso nós precisamos fazer por merecer. Porque que o Brasil vai chegar lá? Vai. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Agora, cabe a cada um de nós, individualmente, escolher se queremos fazer parte disso. E antecipar a essa revolução a melhoria de nós mesmos. Porque quando Jesus disse que os bons herdarão a terra, sim, a terra, o planeta. Mas como já está previsto no Apocalipse de João, que a nova Jerusalém será a formação da nova humanidade, nós poderemos simbolicamente dizer que os bons herdarão a pátria do Evangelho. Somente. E para encerrar, eu retirei também uma mensagem de Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, que ele fala especialmente para nós brasileiros deste momento. Quando ele diz: Deus criou a paz, o amor, a fraternidade, mas os homens criaram seus próprios destinos. Confundidos no labirinto de suas maldades, só têm podido iluminar os caminhos da vida com fachos incendiados da morte. Na atualidade, a guerra das pátrias representa a guerra dos sentimentos,
porque uma era nova de fraternidade cristã desabrochará nos horizontes do mundo. Todos os espíritos falam nessa renovação e ela aparecerá clareando o dia da nova humanidade. Nesta época de ouro espiritual que talvez não venha longe, o mundo entenderá a mensagem de paz do Divino Cordeiro. Uma brisa suave de conforto e de alívio descerá do céu sobre as frontes atormentadas das criaturas. Terminará o dilúvio de expiações em que um homem há séculos está envolvido. E um pássaro simbólico trará novamente a oliva da esperança. E o Brasil, ainda que com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança. Nessa nova era, entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo pela evolução moral dos seus filhos a beleza maravilhosa da pátria universal. Boa semana para todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Neste momento, vamos acerenar os nossos corações, sentar confortavelmente na poltrona, sentir abraçado, acalentado por essa espiritualidade de luz que se faz presente neste ambiente. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos encarnados neste planeta, especialmente no Brasil, onde essa escola tanto nos ensina e que nós temos o propósito de nos melhorarmos a cada dia, como bem nos lembrou o nosso colega, que somos espíritos falidos vindo de outros países, onde Jesus, Deus, nosso Pai, permitiu que aqui estivéssemos todos juntos, como uma família, para estarmos refazendo a nossa caminhada. E assim, diante dessa espiritualidade, nós pedimos a força necessária para os enfrentamentos, para as mudanças, para enfrentarmos a nós mesmos, para implodir em nós todos aqueles velhos sentimentos de orgulho, de vaidade, de presunção, onde a ternura possa brotar em nossos corações, a fraternidade. Que sejamos mais caridosos, ó Mestre Jesus. Ó Pai, abraça conosco os nossos fardos, acalente o nosso coração, dai-nos o sustento necessário para prosseguirmos firmes, Mestre, nesta caminhada, junto contigo. Vacilamos sim,
Nós queremos, Mestre, a cada dia enfrentar com mais amor, com mais determinação, todos os desafios propostos, Senhor, por nós mesmos. Que a nossa Mãe Santíssima, essa Mãe que está sempre nos oferecendo esse colo materno, que possa nos abraçar, acalentar e cicatrizar todas as feridas da nossa alma. Mãe de amor, obrigadas pela proteção e o amparo de sempre. E perdoa pelos nossos equívocos, perdoa pelo nosso desânimo, o nosso desinteresse. Mas saiba que a cada dia estamos nos esforçando para buscarmos o aprimoramento e atingirmos esta melhoria que nós propusemos na nossa encarnação. Então, Mestre Jesus, vós que é o nosso sustento, nós clamamos neste instante. Sê conosco, Senhor, que a tua luz divina adentre os nossos corações. Retira de nós toda a tristeza, todas as angústias, Senhor. Retira todo o cansaço físico do trabalho diário. Adentre, Senhor, os nossos lares. Leve também aos nossos entes queridos que lá ficaram esse bálsamo, essa luz, Senhor, que também acalentará todos eles. Mestre Jesus, também envolve na tua luz divina aqueles nossos irmãos que passam também por provações, que estão nos hospitais, Senhor, nos leitos dos lares. Oh, Mestre, alcance aqueles nossos irmãos, andarilhos, aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, pelas estradas. Acalente os seus corações, levando o amor e a paz. Querido Mestre Jesus, aqueles nossos irmãos desempregados que buscam, Senhor, um emprego onde as portas dificilmente se abrem, esses pais de família. Ó Senhor, que a tua luz renove-lhes a esperança e a fé, a persistência, Senhor, e também o entendimento para ter essa paciência, essa compreensão. Senhor, enfim, te agradecemos por tudo, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo e nos despertando, Senhor, para caminharmos dentro do teu evangelho de luz. Que o teu amor continue nos aquecendo e nos despertando para esta caridade, para a fraternidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja.
Senhor, é com muita gratidão, Senhor, que nós encerramos este momento de paz, na certeza de que essa espiritualidade continuará indo os seus tratamentos, distribuindo os medicamentos a todos nós, encarnados e desencarnados, sejam eles presentes ou os que estão ausentes. Que a tua luz divina, Senhor, acompanhe cada um de nós de retorno aos nossos lares. Que a tua luz também, Senhor, possa envolver toda essa equipe espiritual, que são irmãos nossos, que já nos anteciparam também no progresso espiritual, mas que também está exercendo este trabalho como forma de caridade e aprimoramento espiritual. A nossa gratidão imensa a todos eles. Que a tua paz esteja em todos os nossos corações. E que assim seja.